bem-vindo todo mundo. Estou aqui com o Fábio, gerente de recrutamento do Humber College. Ele vai se apresentar e apresentar para a gente aí esse college, que eu gosto bastante dele, e com certeza ele vai falar muito bem desse college, aí vocês vão gostar. Fábio, se apresenta para o povo conhecer você aí e aproveita aí. Pode até emendar falando do Humber e explicar um pouco mais para quem ainda não conhece. Legal. Primeiro, Ronaldo, eu queria agradecer pela oportunidade, pela parceria de sempre. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente tem muita procura, né? Você já me apresentou, meu nome é Fábio Carolla, eu sou gerente de recrutamento do Humber College, um dos maiores colleges públicos do Canadá, localizado na cidade de Toronto. Trabalho já com educação internacional há 14 anos, então já estou nesse mercado também aí há bastante tempo. E, enfim, então fico muito contente da gente poder falar um pouco mais sobre o ensino superior do Canadá, falar um pouquinho mais sobre o Humber, né? Como eu já falei, o Humber é um dos maiores colleges públicos do Canadá. A gente tem hoje em torno de 33 mil alunos em período integral. A gente tem 3 campos na cidade de Toronto, o North Campus, o Lakeshore, e recentemente a gente inaugurou um campus novo em Downtown, que é o International Graduate School. Então a gente está bem contente, assim, a gente recebe um feedback bem positivo dos nossos estudantes. Uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente falar e que ressalta também, né, o reconhecimento que o college tem no mercado canadense, para os alunos canadenses e para o mercado de trabalho canadense, é que dos 33 mil alunos que eu falei que a gente tem em período integral, 80% são alunos canadenses. Então, a gente tem uma taxa, uma porcentagem de aluno canadense muito grande, 80%. Sendo que desses 33 mil, em torno de 6.500 alunos são alunos internacionais, que vêm de mais de 130 países diferentes. Então, a gente tem um mix de nacionalidade muito grande e a gente tem um número de alunos canadenses muito grande. Então, como eu falei, isso eu sempre gosto muito de falar, porque isso ressalta de novo a qualidade, né, e o reconhecimento que o Humber tem para a comunidade canadense, que é bem bacana. Então, eu acho que isso é um número bem importante da gente falar quando a gente fala de um college público. Isso é bem legal. Essa parte de ter bastante canadense é bem legal. Eu posso falar pelo nosso lado aqui. Quem conhece a gente já sabe que a gente não sugarcoat nada. Se a gente não confiasse no college, a gente é o primeiro a falar. Eu nunca tive uma reclamação do Humber. O Humber, a gente trabalha com ele desde quando a gente abriu o Excel. Vou te falar, não tem. A galera sai muito satisfeita, claro, né? Nada é perfeito, mas em comparação com o que vem todos os outros colleges, eu tenho muita satisfação de ver os alunos escolhendo ele como opção. E até teve um pessoal de Quality Assurance que está trabalhando muito bem na área, um pós-graduate que eles fizeram. É bem legal. Deixa eu perguntar algumas coisinhas aí que o pessoal anda sempre perguntando para a gente. Eu sei que agora está todo mundo perguntando, então vamos falar rapidamente disso daí. Só qual que é o plano de vocês aí para setembro? Blended, online, tudo junto? A gente ainda não bateu o martelo, né? Isso deve ser anunciado oficialmente no final de junho, até porque a gente está esperando para ver como é que as coisas vão evoluir até lá. Mas a expectativa que a gente tem é que a gente tenha a maioria dos programas na modalidade híbrida, né? Então, com algumas matérias online, algumas matérias presenciais. A gente ainda vai ter muita coisa online, a gente não volta 100% em setembro, mas a expectativa é que a gente tenha um número maior de programas híbridos, né? Hoje a gente tem a grande maioria online, pouquíssimas coisas são in person, né, ali presencialmente. Óbvio que a gente tem cursos aí que tem que estar presencialmente, né? Então não tinha como fazer. A gente tem aluno no campus, num número muito reduzido, com todas as medidas de segurança, mas para setembro a expectativa é que a gente tenha um número maior de programas com matérias presenciais. Legal. Tava na hora já, né? Esse muito tempo aos poucos tem que voltar, né? A vacinação do Canadá está mais, apesar vocês estão num estágio mais avançado, né? Já está vacinando aí as pessoas em torno de 40 anos. No Brasil ainda a gente está vacinando aí em torno de 60, 70 anos. Então o estágio aí está avançado, a população é menor, então é um pouco mais fácil medir. Mas a expectativa é que as coisas estejam aí melhores, né, em setembro. Então a gente tem essa expectativa de ter um número maior de aulas
presenciais em setembro. Legal, legal. Vai ser muito bom isso daí. Deixa eu te perguntar colocar no hotspot aqui, que o pessoal sempre pergunta para mim, eu falo, nós vamos falar com eles, e a gente orienta a famosa bolsa, né? O pessoal, lógico, tem aquela bolsa básica de entrada, mas explica, o brasileiro não entende muitas vezes o sistema de bolsa, né? Que você tem que aplicar e lá dentro você navega. Dá uma luz para a gente aí, o que você sugere para o brasileiro que está chegando e querendo algum desconto, alguma coisa que pode ser por meio de bolsa. Ronaldo, é até engraçado, assim, porque a gente tem, todo aluno brasileiro pergunta, e a gente tem poucos brasileiros que aplicam para a bolsa. É bem engraçado, assim, no final, o brasileiro aplica para a bolsa. Aí eu faço parte a gente tem a bolsa de entrada, né, que é essa primeiro scholarship que o aluno pode aplicar, é uma bolsa de $2.000 por ano, e eu faço parte do time que revê as aplicações, que analisa as aplicações. Olha aí, meu povo, essa semana a gente fez para o intake de maio de 2021. Eu não tinha nenhum brasileiro que aplicou. Então, assim, e também, às vezes as pessoas falam, eu não vou aplicar porque tem muita gente. Não, a gente teve 35 aplicantes. Uau! Então, não é tanta gente, assim, então... esse scholarship de entrada, que é no valor de $2.000, qualquer aluno pode aplicar para qualquer curso. Basicamente, ele vai ter que mandar o histórico escolar dele, que ele já vai ter mandado para fazer a aplicação, e ele precisa de 3 cartas de recomendação. Uma carta de recomendação profissional, uma carta de recomendação acadêmica e uma que a gente chama de Self-Motivation Letter, que é uma carta aí dizendo por quê, contando um pouco da história dele. Isso junto com o histórico dele, né, o agente vai calcular o GPA do estudante no ensino médio ou na graduação, e aí as melhores histórias, vamos dizer assim, né, as melhores referências, junto com o melhor GPA, a gente volta isso para uma métrica, para notas, e os melhores alunos, eles conseguem bolsa. Então, assim, eu não tive nenhum brasileiro que aplicou para maio de 2021. Né? Então, e aí é exatamente o que você falou. Depois que o estudante está dentro do college, aí a gente tem várias outras possibilidades de bolsa, seja por mérito acadêmico, seja por projeto, e isso é amplamente divulgado dentro do college. E essas bolsas, elas podem ser combinadas. Então, se o aluno ele tem uma bolsa de $2.000, que é esse scholarship de entrada, e depois ele aplica para uma outra bolsa dentro do college, ele pode combinar, e pode ter, sei lá, $4.000 por ano, e a maioria dessas bolsas, elas são renováveis para o segundo ano do curso, se o aluno tiver um GPA mínimo de 80%, né, um aproveitamento mínimo aí de 80%. Então, é super possível, não é impossível, a gente tem brasileiros com bolsas, obviamente, mas no final todo mundo pergunta, mas pouco brasileiro aplica. Então, existe possibilidade. Uma coisa que eu sempre menciono é que não existe bolsa integral, então as bolsas elas sempre vão ser bolsas parciais, mas qualquer desconto vale a pena, né? Qualquer desconto é desconto. Ainda mais com esse dólar, né? Exatamente. $500 é isso aí, vale a pena aplicar, porque existe sim a possibilidade de ter bolsa. Aí é o que eu falei. Tem essa de entrada que o aluno, inclusive, uma vez que ele está aceito no Humber, no Welcome Package que ele recebe lá junto com a offer dele, enfim, tem instruções de como aplicar. E aí depois, uma vez que ele está no college, ele vai receber informação de como aplicar para esses outros tipos de bolsa. Então é só ficar ligado, porque tem sim como aplicar para a bolsa de estudo. Tá? Legal. Não, isso é bem bacana. Eu não tinha essa visão de que poucos tentavam, não. A galera pergunta constantemente para a gente. Pois é. Muita iniciativa pouco acabativa aí do povo. Vamos mexer muito, é isso aí. E deixa eu aproveitar um negócio, já que nós estamos falando desses negócios de processo de college. Eu tenho um público que está descobrindo, ou está caindo a ficha agora, que fazer faculdade no Brasil não é um very good deal most of the time. Porque se você estiver falando de uma faculdade boa, né, não vou citar o nome dos caras, não achar que eu estou fazendo propaganda, uma faculdade boa no Brasil é caro. Se você comparar o que você ganha, por exemplo, minha sobrinha tem vontade de fazer arquitetura, não faz arquitetura agora. Eu falo, é legal, mas a hora que você coloca a mochila nas costas e vai para outro país com diploma de arquitetura, não tem o peso. O inverso tem. Você volta no Brasil
uma bandeirinha do Canadá, falando, estudei arquitetura lá, as pessoas te veem de uma maneira diferente. Então, sem dúvida nenhuma. O pessoal pensa em conversão, mas tem uma maneira eficiente de fazer isso, né? Todo mundo vem aqui, Toronto University, nada contra, sei lá, Western University e tal. Mas isso é uma cacetada, né? O valor, porque é uma university. E muita gente, a gente leva horas para explicar para eles que eles podem escolher um college e fazer um bacharelado. Então, sim, comenta os bacharelados que você tem aí e as pessoas entenderem como é que funciona isso daí. Isso é uma dúvida muito frequente, assim. As pessoas acham que o college no Canadá é inferior à universidade, não é. As pessoas acham que o college não oferece bacharelado, oferece. O Humber, inclusive, é o college no Canadá que tem o maior número de bacharelados. Então, tem em torno de 30 bacharelados diferentes, na área de negócios, na área de engenharia, inclusive, tem bacharelados na área de serviços sociais, na área de hospitalidade. Então, a gente tem uma variedade muito grande de cursos de bacharelado. E isso é exatamente o que você falou, assim, as pessoas acham... Porque no Brasil a gente não tem essa estrutura de college e universidade. Né? Também é uma dúvida muito comum que o brasileiro tem. Ele acha que a universidade é melhor. Não, o que muda no Canadá é o foco. Né? A universidade ela tem um foco acadêmico, então normalmente vai para a universidade quem quer seguir carreira acadêmica, e o college ele é mais voltado para o mercado de trabalho. Então, os cursos, é possível fazer um bacharelado, é possível fazer uma pós-graduação no college, mas ele é mais focado no mercado de trabalho, então ele é mais mercadológico, vamos dizer assim. Não que o aluno ele não tenha a parte teórica, é óbvio que ele tem a parte teórica, mas ele tem muito da parte prática, né? O currículo do programa é muito baseado na necessidade do mercado de trabalho. Então, é o que eu falei, a gente acabou de lançar esse ano, para setembro agora de 2021, 3 bacharelados novos em engenharia, que a gente não tinha. Mas tem bacharelado em jornalismo, vários bacharelados na área de administração, vários bacharelados, a gente tem design industrial, a gente tem um bacharelado de design, a gente tem um bacharelado na área que eu falei de hospitalidade, a gente tem bacharelado voltado para a área que a gente chama de legal studies, então, paralegal, a gente tem um bacharelado voltado para a área de justiça criminal. Então, tem várias coisas legais, vários bacharelados legais que, às vezes, as pessoas acham que o college não, que o college é um curso técnico, né? Então, não é. A gente tem bacharelado, dentro do college existem várias credenciais, né? Diplomas, diversos diplomas, bacharelados e pós-graduações. Então, é super possível fazer um bacharelado e, às vezes, uma vantagem do college no Canadá, né, Honório, que eu sempre falo, é que o aluno não necessariamente precisa começar por um bacharelado, né? Ele pode, por exemplo, começar por um diploma de 2 anos, ganhar experiência acadêmica e experiência profissional, e depois usar esses 2 anos do diploma para concluir um bacharelado. Ou até, se ele quiser, transferir para uma universidade. Né? Fiz 2 anos no diploma, apliquei para o meu PGWP, vou ganhar experiência profissional, e aí depois, se ele achar que para a carreira dele vai ser bacana ter um bacharelado, ele pode continuar no próprio Humber ou em várias outras instituições que o Humber tem parceria. E aí usar esses 2 anos do diploma ou do Advanced Diploma como crédito para concluir o bacharelado. Ele não vai precisar começar o bacharelado do zero, a não ser que ele queira mudar de área, né? Enfim, isso. E depois vai querer fazer hospitalidade. Aí ele, de fato, vai começar o bacharelado do zero. Mas se ele seguir na mesma área, ele consegue usar esses anos que ele fez do diploma para bater matérias do bacharelado. Então, super vale a pena. Deixa eu dar um exemplo até bem real que a gente tem aqui. A gente fez o processo de adoção, né, da nossa filha, e assistentes sociais, elas já tinham doutorado, era tudo psicóloga formada, canadense, nascida e criada aqui. E conversando com elas ao longo do processo, eu vi que elas tinham um college no currículo delas. E eu falei, mas não está casando bem, você já teve doutorado? Ela falou, porque por mais que eu seja psicóloga, tenho experiência, ela já tinha clinicado e tudo, para ser assistente social tem que ser muito hands-on, tem que ser muito prático, tem que conhecer muita coisa, e o college dá mais subsídio para você do que a faculdade. Ou seja, não é literalmente que college não é bom, ao contrário, se você está pensando em mercado de trabalho, como você falou, o college E esse caso é um outro mito que principalmente o brasileiro tem, né? Ele fala, eu já tenho graduação, às vezes já tenho pós-graduação, e fala, não, eu não posso fazer um diploma. É claro que pode, desde que
desde que faça sentido na sua história acadêmica, na sua história profissional, ou se você está fazendo uma transição de carreira, o diploma ele cabe no seu currículo, mesmo que você já tenha uma graduação, uma pós-graduação. Então, é que é difícil a gente também, às vezes, explicar, né? Mas a mentalidade canadense, ele não quer, não é que ele não liga, mas a importância dele não é para o seu título. Se você é um graduado, um pós-graduado, ele quer saber, de fato, a experiência prática que você já teve. É isso que conta na vida profissional dele, né? O que você já trabalhou, o que você já fez. Ele não quer saber se você é PhD. Óbvio que para algumas profissões é extremamente importante, mas mercadologicamente falando, né, não faz tanta diferença. Óbvio que se você tem uma graduação, uma pós-graduação, talvez seu salário seja maior. Mas para quem está ingressando no mercado de trabalho canadense, que é a maioria dos alunos internacionais, fazer um diploma super cabe na sua história, aí, dependendo para onde você está indo, né? Então, o brasileiro só pensa, tipo, eu já tenho graduação no Brasil, eu só posso fazer uma pós-graduação. Não, existem várias possibilidades. Eles vêm como downgrade. Eu tive uma vez uma reunião com o pessoal da Sherman, acabou a reunião, ela falou assim, escuta, explica para mim por que brasileiro só quer fazer pós-graduated. Não faz, ela falando, não faz sentido, é mais caro, exige mais inglês, ela tentando entender, sabe? Eu falei, isso é cultural, a gente vai explicando aos poucos. É um programa, a pós-graduação são os programas que a gente mais tem procura, aí é o que mais tem brasileiro aplicando. Mas, uma vez que a gente explica, a gente fala, olha, faz sentido, né? Por isso que eu acho que é tão importante o estudante ter a consultoria de uma agência especializada, né? Porque vocês conseguem analisar o caso do estudante, o background que ele tem acadêmico, o background que ele tem profissional, e sugerir para ele o melhor caminho, dependendo do objetivo dele, né? Então, por isso que é extremamente importante contar com a consultoria de vocês, né? E vocês conseguirem identificar aí o melhor caminho para o estudante. Porque nem sempre a pós-graduação é o melhor caminho, se ele já tem um bacharelado. Exato. Falando um pouco da vida acadêmica aí, eu sempre falo isso, mas você está no college, aí você vai ter uma percepção até um pouco melhor, talvez eles até acreditem mais em você do que em mim, mas eu pego uma banda de gente que, assim, o cara tem mestrado, tem doutorado no Brasil, às vezes, o cara já tem uma pós-graduação, e ele fala assim, na cabeça dele, o college vai ser muito fácil de levar. Eles têm essa percepção de que o college não vai ser fácil. E eu tento explicar para eles, eu falo assim, não é que a matéria vai ser extremamente complicada ou difícil, você não vai comprar. Com certeza seu GPA até vai ser bom. Mas o volume de matéria que você vai ter, a sequência de trabalhos que você tem, é o que mais dificulta o brasileiro aqui. Tem brasileiro que estudou a vida inteira e fala assim, eu nunca estudei tanto que eu estou estudando nesse college. É muita matéria. As pessoas têm essa falsa impressão, assim. E eu acho que o que pega mais para o brasileiro, e eu sempre uso esse exemplo, é que a gente, quando vai para a faculdade, a gente tem uma postura muito passiva na faculdade. A gente entra lá, senta e escuta o professor falar. O professor vai lá e blá, 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 explica na lousa, a gente copia a matéria. No Canadá não existe isso. O professor está na sala de aula para ser um facilitador. O aluno tem que se preparar para a sala de aula, para a aula. Ele tem que ler texto, ele vai para a sala de aula para fazer a apresentação. Ele não vai para a sala de aula para ouvir o professor explicar. A obrigação do aluno é chegar na sala de aula com a matéria lida e ele vai para a sala de aula para debater e tirar dúvidas se ele tiver. Então, é muita apresentação, é muita matéria que o aluno tem que ler. Às vezes, e eu sempre falo assim, né? A gente fala time, mas em sala de aula mesmo, a gente está falando aí em torno de 20 horas por semana, talvez um pouco menos, talvez um pouquinho mais, dependendo do curso. Mas eu sempre falo que para cada hora em sala de aula, o aluno precisa de mais 2 horas fora de sala de aula. Porque ele tem que fazer os assignments, ele tem que fazer a apresentação, e ele tem que chegar na sala de aula para debater. Ele tem que saber na sala de aula, ele tem que chegar lá sabendo o que ele vai debater, o que vai ser debatido. E aí, se ele tiver dúvida, a sala de aula é para tirar dúvida. A sala de aula não é para sentar e ouvir o professor ensinar a matéria. Então, a postura do aluno no college, no Canadá, é muito mais ativa do que o que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que essa é uma das principais dificuldades do aluno internacional e principalmente do brasileiro. Porque talvez aluno de mestrado, aluno de doutorado no Brasil, talvez esteja um pouco mais acostumado com essa metodologia. Ele tem que ler, tem que, enfim. Agora, o aluno de faculdade é completamente diferente. E é exatamente o que você falou. Às vezes eles falam, caraca, eu nunca estudei tanto, eu nunca tive tanto trabalho para fazer, eu
estou cheio de coisa para fazer depois da aula. É isso mesmo, não é fácil. E eu acho que essa é uma das principais dificuldades do aluno, principalmente do aluno brasileiro. Eu gosto muito de filosofia e história, inventei uma vez de fazer filosofia aqui na Western. Bom, pagando como canadense, vou, né? Sou dono da minha empresa, ninguém vai questionar por que eu quero estudar filosofia, eu vou estudar. Aí, no primeiro dia, parecia que eu tinha chegado no navio naquele dia. Eu cheguei, sentei lá, o professor já começou a falar, todo mundo discutindo um assunto, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Aí eu chamei o camarada lá e falei, escuta, hoje não é o primeiro dia de aula? Ele falou, é o primeiro dia de aula. Mas o que vocês estão falando? Não, é que lá no portal tem a informação... Nossa, a vida do muito aluno mais em torno disso. É muito mais self-study do que... Aqui no Brasil, os alunos têm é muito mastigado, assim, a gente é muito... muito mastigado. Né? Não, e lá é assim, o aluno tem que correr atrás, é ele que tem que ler, é ele que tem que fazer as coisas, é ele que, se tiver dúvida, tem que entrar em contato com o professor. Então, é muito mais exatamente isso que você falou, assim, a pessoa tem que chegar lá pronta, mas já teve coisa para você ler, para você chegar no primeiro dia para saber, já tem uma discussão rolando, é isso aí. E só para não tomar muito seu tempo aí, falando um pouco da parte de empregabilidade também, que o college já tem uma vantagem, por melhor que seja a universidade aqui, empregabilidade nunca é o forte deles. Eles são muito fracos. Eu tenho amigos que terminam Western aqui, é uma boa faculdade e tudo, e canadense, ele não estava arrumando emprego no Starbucks, e era mestrado já que ele estava fazendo, então não é a praia deles arrumar emprego, a não sei que seja pesquisa e tal, ou enfim, né, o camarada sobressai. Os colleges tendem a ser um pouco melhor, sempre, nessa coisa, mas o Humber, eu acho que é um pouco mais engajado, eu fico vendo, tem os job fairs, parece que vocês fazem, tem um departamento, o que exatamente o aluno pode esperar, eu também sei que não vai pegar pela mão, mas o que ele pode esperar de recurso aí do college, do Humber, especificamente para essa busca aí de emprego? Isso é bem legal a gente falar, porque assim, primeiro, né, todo aluno quer saber, mas eu estou indo fazer sei lá, na área de finanças, tem emprego? Eu sempre falo, né, Ronaldo, que se tem o curso sendo oferecido pelo college é porque existe demanda por esse profissional no mercado de trabalho. Os colleges, o governo não deixa os colleges lançarem um programa e oferecer esse programa se não houver demanda por esse profissional no mercado de trabalho. Então, aí já né, diz um pouco de que a empregabilidade é alta. No Humber, a média é de 85% dos nossos estudantes que se formam em até 6 meses estão trabalhando na área. Então, é uma taxa de empregabilidade bem alta. Tá? Justamente por isso que você falou, né? Então, o college, ele prepara o estudante para o mercado de trabalho, o programa ele é desenvolvido baseado na demanda do mercado de trabalho, das habilidades que o mercado precisa naquele momento. E hoje, no Humber, 79% dos programas que a gente oferece tem um componente de estágio obrigatório para o aluno se formar. E esse estágio assim, é extremamente importante para o aluno internacional, porque, na maioria das vezes, é o primeiro emprego dele na área, né, que ele está estudando. Então, é a porta de entrada dele para o mercado de trabalho. E, como a gente falou, né, que o mercado de trabalho canadense, ele não é que ele não preza tanto pela credencial que você tem, pelo título que você tem, mas sim muito pela experiência de trabalho que você já teve no Canadá. Então, ter um estágio durante o seu curso na sua área é extremamente importante para você se colocar depois profissionalmente depois de formado, né? E para ajudar os estudantes nessa colocação do estágio, o college tem um departamento de carreiras, que é o Career Center, que é responsável justamente por isso, né? Uma das responsabilidades no momento que chegar o estágio do estudante no curso, ele vai sentar com o coordenador, ele vai discutir a formatação do currículo dele, do LinkedIn, ele vai fazer prática de entrevistas, ele vai ter acesso às vagas para ele poder aplicar, ele vai ter simulação de entrevista, que é diferente do processo seletivo no Canadá e no Brasil. Então, para ele entender um pouco como é que funciona o mercado de trabalho no Canadá. Então, ele tem todo esse suporte do college, sem custo adicional nenhum. E fora o que você falou, né? O departamento de carreiras, ele é responsável por fazer os agreements que a gente tem aí, né? As parcerias com os empregadores. Então, todas as vagas que são ofertadas, todos os alunos têm acesso gratuito, e além disso, a gente faz as feiras de contratação dentro do Humber. Então, a gente traz os empregadores para dentro do Humber para contratar os nossos alunos. E uma coisa legal de falar é que, recentemente, o Humber já foi mais de uma vez, né? O Humber já foi eleito algumas vezes o número 1
insatisfação dos empregadores. Então, e é uma coisa também legal da gente falar, né, que muito aluno pergunta, mas qual é o ranking? O Humber está onde no ranking de college no Canadá? No Canadá não existe um ranking como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A qualidade do college são KPIs, né, que são os indicadores dos colleges. Então, indicadores como empregabilidade, como satisfação dos empregadores, enfim, vários rankings, vários indicadores, na verdade. E o Humber, como eu falei, foi eleito algumas vezes número 1 em satisfação dos empregadores, número 1 na taxa de empregabilidade. Então, é bem bacana a gente falar isso, porque, de novo, né, acho que fortalece a imagem e o reconhecimento que o college tem perante a comunidade, perante os canadenses e perante as empresas, né? Uma coisa que é legal também da gente mencionar é que, apesar de ser um college público, né, e a maior parte do investimento do Humber vir da iniciativa pública, né, do governo, é muito comum empresas da iniciativa privada investirem no college, né, nos colleges públicos, para que a gente possa capacitar e formar profissionais que essas empresas vão contratar depois. Então, uma empresa vai lá e doa um equipamento XYZ para o college, porque ela usa esse equipamento ou essa tecnologia na empresa dela, então ela quer que a gente insira, né, coloque esse equipamento, essa tecnologia num dos nossos programas, e a gente possa capacitar e formar profissionais que saibam usar esse equipamento, essa tecnologia. Para quê? Para que depois, quando esse cara se forme, essa empresa vai lá e contrata esse estudante, e ela não vai precisar capacitar ele, ela não vai precisar treinar, ele se torna um profissional economicamente ativo, né, a partir do primeiro dia dele na empresa. Então, a função do college é essa, capacitar o profissional para o mercado de trabalho, atendendo às demandas que as empresas têm naquele determinado momento. Então, isso é bem bacana, assim, a empregabilidade é extremamente alta, óbvio, né, Toronto é uma cidade grande, é uma cidade que tem muita oferta de trabalho, também é super concorrido, porque tem mais gente, mas os principais colleges aí em Toronto, né, na cidade de Toronto, tem uma taxa de empregabilidade bem bacana, assim, porque são colleges que são extremamente reconhecidos no mercado de trabalho, né? E tem bastante oferta também, né? Porque tem bastante competição, mas tem muita oferta boa ainda em GTA. É bem legal. Deixa eu aproveitar para falar pro pessoal, a gente lançou, acho que foi ontem, antes de ontem, um incentivo aqui, mais um, né? A gente já estava fazendo, a gente expandiu um pouco. Como o Covid atrapalhou a galera aí um pouco, a gente colocou uma isenção de taxa nossa, né? E nós estamos pagando a taxa de matrícula para 5 ou 6 colleges, que são os mais populares, né? Que o pessoal sempre busca. O Humber tá lá nessa lista, inclusive. Tive tempo de avisar antes, mas tá lá. Então, quem estiver pensando aí no Humber aí, se encantou aí com o que o Fábio falou, a gente tá pagando a taxa de matrícula para vocês, acho que até dia 25 de junho, alguma coisa assim, a matrícula. Mas, enfim, a gente vai promover melhor depois, legal, deixar registrado. E só para fechar, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar, alguma coisa que você acha importante ressaltar para os brasileiros que estão vindo, que estão buscando o college? Então, assim, eu acho entre os colleges. Eu acho que é uma coisa importante de a gente mencionar também falar um pouquinho só sobre. Vocês vão poder explicar isso melhor quando estiver fazendo um atendimento mais individualizado, mas eu acho que é importante a gente mencionar para o estudante brasileiro que ele precisa fazer esse planejamento com antecedência. Porque muitas vezes ele encontra o programa que ele quer, ele se apaixona pelo programa, e aí quando ele decide aplicar, não tem mais vaga, né? O Humber oferece, eu acho que uma coisa legal também da gente mencionar, a gente tem uma variedade muito grande de programas, né? O Humber tem mais de 250 programas, desses 250, em média, 180 programas têm vaga para aluno internacional. Por ser um college público, a prioridade é do aluno canadense, então a vaga para o aluno internacional ela é limitada. E como é que funciona o processo seletivo para o aluno internacional? Ele não é um vestibular, ele é por ordem de aplicação. Então, quanto antes o aluno ele aplica, maior chance ele tem de ser aceito no programa que ele tem interesse. Então, eu acho que se eu puder dar uma dica procure o pessoal da Excel quanto antes, porque fazer o planejamento com antecedência faz toda a diferença em você ser aceito no college, seja no Humber ou seja em qualquer outro college público no Canadá, porque o processo seletivo para os colleges é o mesmo, né? É por ordem de aplicação. Então, quanto antes vocês fizerem a aplicação de vocês, maiores vão ser as chances de vocês conseguirem uma vaga no curso que vocês querem. E aí, só para vocês terem ideia, quando a gente fala de aluno internacional, tem aluno que fala quantas vagas tem para brasileiro?
Não é vaga para é vaga para aluno internacional. E aí a gente está concorrendo com chinês, com japonês, com outros latinos, com europeus, enfim. Tá, a gente está concorrendo com todo mundo. E aí eu tenho um curso que eu tenho literalmente 2 vagas para alunos internacionais do mundo inteiro, assim como eu tenho o curso que eu tenho, sei lá, 120 vagas para alunos internacionais, né? Então, porque tem programas que são mais o perfil do aluno internacional. Então, depende muito do curso. Tem curso que, na primeira semana que a gente abre a aplicação, já entra em lista de espera, né? Então, só para vocês terem ideia, cursos para setembro de 2021, as aplicações estão abertas desde novembro de 2020, né? Então, a gente abre com 10 meses de antecedência. Então, agora a gente já está para abrir aplicações para janeiro de 2022. Então, se eu puder dar uma dica, né, um conselho apliquem com antecedência, conversem com o pessoal da Excel o quanto antes, porque o ideal é que no momento que a gente abra as aplicações, vocês já tenham toda a documentação pronta, teste de proficiência, tradução juramentada dos documentos, para que o pessoal da Excel possa fazer já no início das aplicações a aplicação de vocês e a chance de vocês seja maior de conseguir uma vaga. Então, eu acho que a parte de planejamento é extremamente importante, mas aí vocês podem contar aí com a consultoria do time da Excel para poder ajudar vocês a fazer esse planejamento financeiro, planejamento de tempo, né? Porque também tem gente que talvez tenha que fazer curso de inglês, que é o Pathway, tem gente que tem aí, já tem o teste de proficiência, mas é extremamente fazer esse planejamento com antecedência. Brasileiro, a gente tem a fama de deixar tudo para a última hora, e nesse caso, deixar para a última hora não dá certo. Eu falo que o urgente aqui demora mais, então tem que ir com tempo aqui, porque as coisas não dão. Essa dica é valiosa mesmo. A gente volta e meia tem problema com pessoas que eu tô pronto. Não, você não tá, você não tem o seu teste de proficiência, não tem isso, aí vai arrumar, não tem agendamento, e aí quando vê o curso não quer, aí tem que começar. Aí não tem vaga, entra em lista de espera, aí às vezes o cara fica bravo com o college, fica bravo com vocês, porque fala, como assim não tem vaga? Cara, o processo seletivo é feito por ordem de aplicação. Então, quem aplica antes tem maior chance, desde que cumpra todos os pré-requisitos, né? Vai ter maior chance de conseguir uma oferta do college. Então, é extremamente importante, esse planejamento é extremamente importante. Exato. Fábio, eu agradeço demais o seu tempo aí. Eu gostei bastante de ter algumas informações do Insiders View aí, de vocês aí do lado de dentro. É sempre bom quando a gente podia visitar os colleges, fazer isso no ambiente, mostrando para as pessoas, mas infelizmente agora não está podendo, mas acho que eles conseguem ter uma percepção melhor de como é que é. E eu espero que realmente eles gostem do Humber e escolham o Humber, que eu acho que não vai ser uma opção bem acertada. Para quem tem para GTA, é sempre a minha primeira opção, pelo menos. Agradeço de novo. A gente vai despedir do pessoal aqui e qualquer coisa a gente bota eles para encher a sua paciência um pouco, se eles querem alguma coisa. Isso aí, não. Se precisar, marca com o pessoal da Excel, a gente marca um bate-papo individualizado para cada um. Podem contar com o meu auxílio aí. E, de novo, Ronaldo, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado pela oportunidade também de poder falar um pouquinho mais sobre o Humber, e no que vocês precisarem, podem contar comigo e com o Humber. Maravilha. Obrigado, Fábio. Até mais aí. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.